Sim, ainda é igual um bucho, né? Total, e olha o teu momento, a situação que eu fiquei de 91 quilos foi muito tenebrosa. Danificou muito o tecido, enfofalhou a coisa. Ainda em estado obeso, pode ver a situação dos ombros, do braço, né? Até a diferença do peito, por mais seco aparentemente que isso aqui fica, tem um emplasto que você pega assim que dá maior de um lado, né? E o que é que fica seco antes também. Cuidado que da outra vez, né, como se diz, descolabou demais, você tava fazendo muita aeróbico, muita coisa, não tava tomando shake, não tava, tinha um catabolismo muito grande, vou até passar a fita aqui de novo ali. Sem cinta, aquela barriga aqui descendo, aquela coisa alta, aquela retenção de 16 horas aqui, aquela coisa, né? Muita gordura ainda, muita gordura, coisa, né? Na cintura, uns 6 quilos, só nessa região costal, escorrendo pelo meio. Só a toceira que deforma a bunda, deixa a bunda no meio, essa toceira enorme, esse placão mole na cintura, placa, só antebraço, nossa, antebraço, essa parte mais interna aqui, por fora também, muita gordura, as costas no alto mais seco, meio também, né, perna, panturrilha, né, fica mais deformada a questão do osso, do limite de um osso deficiente, vamos assim colocar, que implica em olhar o que sobra do quadril, o que virou a cintura, o trabalho executado, o biotipo de cintura, o rebote, né? A relação de cintura com quadril, né? O tronco e a diferença enorme, né? O braço mais estendido, mais alongado, né? Mais volume aqui, mais volume atrás. Isso aqui geralmente dá a impressão de que tá mole, que tá caído quando tá fazendo remada constantemente. Esse diferencial que é dormir com o braço esticado, ainda que eu também durmo por outro lado. Não tô sentindo aquelas lombalgias, né? Mas muito delicada a condição de trabalhar o corpo e ficar acertando os pés. E às vezes eu faço um acerto descabido quando eu vou fazer laterais, né? Mas um infinitivo de questões entre uma frequencialidade, um momento de frequencialidade e outro. Aí na música né, que eu só passei assim, decorei para fazer ela sem a música, mas as 2/4x4, né, no agachamento inicial, antes de fazer um parcial, que parcial inferior mal feito, filmando meio de frente, tá parecendo que eu não tô agachando tanto, até porque é uma projeção de compensar, né, essa coisa de botar a mão aqui, não tem pra onde enfiar a mão, o centro de massa, aquela coisa toda, a relação do tronco, ou que virou assim, que fica o trabalho de alinhar, né, né, vou segurar o peito, sustentar, né, não tô mesmo sentindo dor nas costas, nada disso. Joelho tá tudo bem, os pés tá tudo bem, não tô olhando esses cravos, nem o cravo do pé. Ah, falar nisso, eu trouxe uma basezinha na mão pra passar aqui. Falar nisso, não falando nisso, né? Tipo, né, cu sem cu, né? Tipo, cu sem bunda, né? Então, eu cheguei comendo logo o queijo, tomando a vitamina aqui, só tem direito a mais uma hoje, que é o que tem aqui também, nada de catapão, nada disso. Amanhã na hora que eu for embora eu compro mais um queijo. Vamos comprar mais um leite, por exemplo, já dá 2 leites levando para casa e um queijo, já gasto mais de 50. Então, né, tem que segurar isso aí, esse queijo fazer render. Trabalhar todo dia, chega a gente já amanhã. Então tá um tempo bom, né? Vim com a calça mais grossa que eu falei, só que é a mais grossa, mais fina, ela larguinha aqui, ela é meio inconfortável com relação à outra, né? Passo pra mulher do cabelo, se depois ela quiser eu comprar uma outra preta com a pala mais grossa, eu passo aquela mais fina também, faço o jogo lá, que ela usa pra sair, pra malhar. Até então quase não usei mais azul de novo, dá pra usar aqui também. Né? Olhando aqui as questões tais, o antebraço entranhado, o braço, né? Muita gordura, a perna, diferença do glúteo e o glúteo em si vai perdendo mais gordura, que já fica seco, que fica a retenção, perdi absurdamente da cintura mais do que a relação de bunda para frente com relação à bunda para costas, que é a questão da barriga, né? E a diferença entre os colotes, isso, aquilo, mas a composição corporal do glúteo em si, em cima, meio assim e tal, já vai perdendo antes das laterais, acertar as laterais e a parte de baixo,
né? E a perna tem que ir jogando e ir trabalhando essa dobradura, isso tudo por baixo, que vai acordando e botando mais gasto calórico. Senão não baixa não. Então eu vou passar a música aqui um pouco, ver se eu jogo a nota logo toda aqui, senão depois eu não copio mais. Melhor fazer alguma coisinha. Queria assistir alguma coisa que eu selecionei ontem, não teve, né? Eu não sei. Ah não, eu vou ver de novo um pedacinho do negócio lá do espaço e depois eu vou entrar em religião com novos olhos, né? Aquela coisa de global. Depois a questão aí vai abrindo os lequezinhos até pegar o cristianismo propriamente dito novamente e fazer essa conjuntura que eu, né, eu gostaria de estar lendo tudo o tempo todo, ou reforçando essas coisas, o que já é uma leitura, mas o que é dentro da leitura convencional das coisas, né? O que é armazenar todas as músicas aí que eu coloquei para trás. Vou ir achando de pouco a pouco, eu não consigo voltar nada, nem do outro Face, isso aqui, mas também isso aí é relativo. Mas cabelo, uma lavação, só esse negocinho que já ficou mais altinho. Seca, depois dou uma sacudidazinha, boto com a pregadeirinha que eu comprei, a pratinha, assim, achei muito boa. Se tivesse uma, não vi uma douradinha dessa, não tinha pego as duas, quem sabe no outro momento indo lá. Conforme for, eu vou lá buscar outra calça, eu ligo antes pra saber se tem uma G ou GG mesmo, de questão do cós mais frouxinho. Senti ela mais soltinha, por mais que eu venha emagrecer, né? Mais fácil ajustar pelo meio das pernas e deixar aquilo lá do que, né? Aí eu vou ver o que eu arrumo. Aí eu passo lá, vejo. Vou comprar depois um lápis de olho comum, mesmo que aqui não tenha aqui lapiseira, pra pintar isso aqui quando ir pra academia, pintando assim você passa. Dá uns risquinhos no meio e passa assim, ele fica no lugar, né? Que deu uma diferença quando tivesse feito a sobrancelha. A boca bem tenebroso, tudo que batom lá ficou coisa tenebrosa, comprar ainda aquele batom ali. Falou que tem de pincel que pega bem, mas comprar naquela loja de merda, que trem foi tenebroso, que batom. Aí dei ali, né, como trocar e tal. Mas frear na coisa que tem que fazer. Tem ainda um negócio de whey. O negócio de whey tá bem encorpado, tá bem mais que da metade para encher amanhã esse potinho aqui. E 3 inteiros, contando que já acabou, quase acabando, né? Tendo 2 fechados, compro mais 2, um gasto menor para o mês que vem, né? Depois eu pego então, manter o foco, vitamina C, né? As coisinhas, quando for colocar crédito no celular, minha paçoquinha ficou lá. Nossa, meu queixo aqui arrepiou. Fiz ali, tá, o copo tá cheio, tomei um pouco daquele ali. Então, a relação lipotrópica é bem feia, a barriga vai ficar pendurando, vai ficar aquele umbigo caído, aquela pele mais solta. Ficou da outra vez, ajustei no final, fazendo uma espécie de reversa de abdominal em pé, que implica em já estar muito baixo, porque o percentual de gordura, num dado momento, até que ponto foi a droga injetável, não está sendo em momento algum. Tomei quando eu cheguei. Um gosto estranho, né? Um gosto estranho não, um gosto, né? Fortezinho. Jogo na boca, pra não perder e tal. Vou manter, né, 4 semanas, 28 dias com aquela margem daquele 1 ml de 2 dias para ver até que ponto não sacrifica o inteiro do resto, né? Dos 15, marcar direitinho para ver e como é que eu vou fazer para ver se eu saio comendo e entranhando tudo e o que fica essa manutenção em estado de sobrevivência, né? Que momento eu paro, jogo né? Até qual é o golpista de farmácia? Já temos isso como uma tenebrosidade muito grande. Isso perto de fórmulas de medicamentos básicos, né? Tipo, tira Mosec, volta em Mosec. Proíbe creatina, tira. Quem que vira? Experimentador, ladrão da coisa, até que ponto isso dissipa, dilui entre tal de manipulados que se tornam mais caros e mais entra a consulta de pau, uma merda do caralho. Em termos de matéria-prima ao longo do tempo, que são médicos tradicionais, eles têm razão de algum tradicionalismo, é quem justifique voltar na receitinha de antigamente. Né? Tem os golpistas que, entre um tráfico total, começa a vir com teoria de entre traficar um monte de coisa, comendo aquela batata doce, fazendo um melodrama de coisas básicas, que lógico que são coisas básicas literalmente sustentáveis, e ao longo do tempo você vai vendo quando vai usando só uma coisa,
que vira só uma coisa, o que virou troca de uma coisa, ou, né, esse hibridismo, mas, né, se torna uma merda fudendo o que é o barato, o que é a diferencial de alguma coisa quando medicação e associada à comida, então que virou uma merdalhada do caralho, muito grande, do nem caralho, a qualquer coisa, o que fizeram caralho, né, então né, olha essas questões, o que quem acha o que quando vira otimizar, em que tempo precisaria otimizar caso otimizasse, a gente só comer e cagar não resolve, o que vira paliativo para não ser novas doenças e o que virou cultura de novas doenças e novos tratamentos que não cabe no bolso, não cabe nada. E eu delimitei muito detalhadamente o que são até tais exercícios, mas o que são exercícios de base, até onde a frequência suficiente num contexto de peso corporal e entre máquinas, né? Avaliando e o que é compensar e não compensar e como as pessoas utilizam a compensação muito descabidamente associada a mais corrupção, inclusive nas classes que ganham méritos por manusearem a matéria-prima, e que fica a questão invasiva em si, né? Muda, mostra a transformação da coisa, né? Ou dizer que, né, quem vira aí malhou, parou, o que ficou? Ao que acabam querendo utilizar um recurso de análises clínicas descabidas, que, né, olha no papel, você perdeu que se não olhar, quem vira justificar, né, tá com o mesmo peso, não fez avaliação, teoria de que comeu o peso, né, para montar nas costas, que implica uma margem de gasto calórico, de retenção, de volume, que busca um volume momentâneo, ou toda uma questão que implica em como interpretar, inclusive, todos os meios de produção, como o corpo é feito, que não é feito só de alface, que são proporcionalidades medicamentosas, como o volume de todas as coisas. Então é bem complicado, e você olhar o que virou a cara, né? O trabalho comum, ainda que olhe as condições do corpo, ou impulsionar para o dinheiro e parar para voltar, né? A quem justifique isso, o fracasso entre a infidelidade das coisas, o deslimite das coisas, né? E o que vira o tegumento, o rosto, quanto custa caro um rosto, dentição, quando a coisa constantemente depende do olho, depende que a quem bota óculos não bota, memória antiga, memória interna, tal, teoria de que aqui em simultâneo no lateral, né? Até que ponto, cultura de cabelo, de cicatrização, de regeneração, coisas bem, né? Bem, aí quer dizer, ficou em aberto falar aquele dia, entre todos os dias, rever o que eu falei, que eu escolachei e caguei inteiro o dono. Aí eu tô falando assim, ó, conversa com ele em janeiro seria bom ganhar o dobro, mais que o dobro, né? É o tal do 2.500, que já não seria 2.500, ainda mais que vai ser aquele ano que o carnaval vai chamar a gente direto, então não vai ter folga no lombo do Natal, direta, ele tenta fazer tudo que ele pode em cima de acrescentar 2.500, né? Muito descabido a quantidade de função, então já seria mais que 5.000, se fosse o que já seria, né? Ele colocar em 2 horários, seria o outro horário, acordada direto, ficar só para isso, bobear nem malhar, montar uma série para a Luciana fazer lá e atender as outras duas. Já ficou mais ou menos em aberto essa possibilidade, né? Eu não vou deixar ficar sem malhar e ir para, né? É um negócio bem complicado. E vou ter que dormir, senão vou, que não dá para dormir o suficiente para chegar em casa dormir, mesmo que tenha aquele soninho bom de 11 a meio-dia. Não dá para sair, enxágua a roupa correndo, bota lá em cima, ali onde tem aqueles bichos ali, né? Onde tá bicho com tanta pulga. Ela falou que tinha colocado remédio nela, arrancaram a couraça dela todinha, pra, né? Negócio de pet shop, né? Mas acho que não colocaram nada não. Tal de cuidadores de bicho chega a ser assustador. Então, sozinha, fechar mais cedo, atender o telefone e tal. Ver se daqui a pouco a mulher vai passar aqui, provavelmente sim, pra ver novela e ficar aqui. Pedir pra aumentar mais pouquinho, né? E acender uma luz ali, a luz de baixo aqui, já tá bem escuro. Então amanhã eu vou atendo as duas, faço 90 de esteira e atendo a Luciana. Depois da manhã qualquer coisa eu faço mais os 90 de esteira
provavelmente malhando 2 dias seguidos. Será que essa Samara disse que não falta mais não? Será que vai na quinta, né? Eu malho na quarta, até que ponto atendo as duas na quinta. Falo, vem na quinta, qualquer coisa assim, que aí eu chego em casa mais cedo para ser o meu descanso e malho sexta e sábado e tento logo atender uma e malhar logo em seguida, fazer o pump assim, né? Vou tentar fazer novamente 2 de aquecimento com a barra vazia, que não é vazia. Chovendo. Com 1 quilinho de cada lado, né? Vou administrando, ver que a diferença da minha pegada. Cotovelo é o que dá aquela coisa assim, de você ajustando a perna, uma coisa, né? Mas ótimo, né? A força tá ótima. Não senti aquela dor tenebrosa, a dor do cansaço de um tempo da música, mas creatina e o hormônio, mas a creatina, essa carga de creatina, independente de estar malhando ou não, eu joguei direto. A vitamina C, isso tudo deu uma, né? Olha, eu cozinho tá tão fechadinho, tem aquela pelanquinha assim, pelanquinha para baixo. Que quando, né, eu experimentei e fiz aquela carga, o que era essa coisa prensada que não deixa de ficar, né? E o que é que mesmo o corpo perante dieta e tamanho nervoso, tamanho esforço, não deixa de ser uma pelinhazinha que ela estufa para cima e para baixo um pouquinho, que é o cu ao longo do tempo, mas ainda é um bom cu, mas é um cu que tem que tomar um mexe-merda de, né, o que fica para dentro para fora, que é um intestino milagroso ao longo do tempo. A fibra já vem ajustando demais. Ontem tava um gasto calórico alto, fiz aquele dia, somou lá o esforço, aquilo deu um pico, né? Chamou comida, desestabilizou o paladar também bem, ainda bem tinha a fibra. A aveia faz um contexto tal, né? Nada de miojinho, já foi suficiente, né? A cada dá um picozinho do pão de queijo, mas está muito controlado, seria bom comprar um outro pacote de aveia logo, para engrenar nisso aí. Fazer aveia, leite e o queijo. E dá vontade de comer uma quantidade de queijo boa, tipo, dividir um queijo de 40 conto, nem lembro o peso dele lá, 700, 600 gramas. Acaba que não dá vontade de dividir ele em 4, né? É o mínimo, quer dizer, né? Ou corto mais, 5, 6 dá. Nossa, friozinho. A blusa tem que sempre estar aqui mesmo, sombrinha na bolsa. De comprar pão, às vezes, né? Fiz aquela blusinha de caveira, falei, botei lá junto pra... Não gostei tanto. Fresquinha, mas também dá outra dormir com ela. Muito boa, mas tem uns pequenininho, pelinho, quase pequenininho. Isso aqui parece que agarra menos, eu não sei. Mas no dia que eu dormi ali, já peguei a manhã de virar o lençol pra baixo e também ficar do avesso do negócio ali. Não tem um pelinhozinho, já fechei tudo lá pra trás. Não preciso de ligar a luz ali pra dentro, mas o primeiro todo. Tudo certo aqui. Tem então. Nossa, frio. Menos pior, que abre aquele sol. Nossa. Então, né, até então eu vou ver se eu consigo comprar outra calça preta. Até se fosse uma calça de ficar em casa. Pra roupa com conforto. Outra coisa. Vou tentar botar depois no valor. Então, 650 de aluguel, 500 dos medicamentos, 600 do tênis, o tênis está quase 500, contando o frete 50 dele, deve sobrar um troquinho que cobre os 15 do celular, né? Quero comprar o lápisinho de olho, o que falta de higiênica, eu vou botando para, geralmente, mais um pacote de papel higiênico, o resto tudo eu comprei, tem 3 buchinhas lá de lavar. Carefree tem um pacote que ainda dá para o mês, não devo dobrar muito, não devo dar, trazer para cá. Detergente comprar um pouquinho mais, até então o resto tudo que vai ficando. Hoje de novo elogiaram meu perfumezinho, vai ser aquele, não tô nem sentindo o cheiro do outro, que é muito bom, não vou comprar agora. No outro momento eu passo, vou encher, tá cheirando as loçõezinhas, eu vou levando aquilo ali também. Um batonzinho seria bom. No mais isso aí. Tem a loja lá do lado, mas não sair pegando 20, 30, bota o dinheiro no chão, porque contando uma média de sobrar menos de 1.000 ou 1.000, sai pegando essas coisas aí. Botar o gás, já está incluído no valor
para sobrar em torno de 1.000, que não são essas coisinhas que vai pegando, a vitamina C, mas está tudo incluído, abater esse dinheiro que sobra. 2 whey's, a compra, leite, se comprar uma vitamina C cai o preço, se comprar um negócio de lápis de olho, comprar negócio de limpeza, tudo vai caindo o dinheiro, né? E piscar o olho não sobra, se der aqueles picos tais, não fica. E a ideia não, né? É mesmo segurar a onda, que senão eu não perco essa tenebrosidade que tá aqui e voltar com a cinta. Também impõe um gasto calórico outro quando tá sentado. Uma atividade cerebral tal. Lá pro começo, sem ser semana que vem, a outra eu boto a cinta. Entra a semana com a cinta. E mais ou menos aqui avaliando isso. Aí eu vou voltar, né, fazer a música com agachamento aberto. Costas. Com a carga maior, suficiente, muito bom, né? Para 2 rodadas, né? Ombros, bíceps. Seria ombros antes. E depois mesmo, bíceps. Agacha de novo. Repete tudo até, ó. O bíceps seria agacha de novo, deita, peito e tríceps. No meio do caminho tenta a flexão. E a música lá no meio pegar aquela flexão e sobrepor carga em cima disso. Ver se ganha um limitezinho, é pequena a quantidade, mas em cima do esforço. Né? Ali tem um direto, 2, 3 por 1, né, que eu falei. Ou 4, não sei. Não automatizei assim enquanto tá por fora. Escrevi ainda. Escrevendo fica mais automatizado. Também é assimétrica, a execução não dá para cantar ou memorizar assim, fazer sem música, a música de costas. Mente, peito. Já tá assim. Danadinho, olha por trás, tá do mesmo tamanho. Lavei 500 vezes, depois que seca, pôs um pouco. Todo dia shampoo, cabelo não deu um grito de coceira. Nada, 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 nada. Ela falou que é o mesmo produto, não tem nada disso. Mas estava muito tenebroso. Geralmente eu somo a questão da tinta em cima, que aquilo arranca aquele excesso, né? Eu espero uns dias, eu não esperei quase nada, mas mesmo assim eu já tinha pintado. Num dado momento já tinha passado bastante tempo e estava coçando até quase que no fim. Menos pior, né? Menos pior, porque nó, isso está arrastando bastante tempo, estava muito tenebroso. Enlouquecedor, desconforto mesmo. Pegar garfo, pegar aqui, parecendo coisa, ele não tá com sarna na cabeça. Ai, os olhos queimaram ontem, dia que os olhos não coisa, não é brinquedo não. Dá aquele clarão no outro. Ai, ontem eu tomei também um termo tarde, né? Somou a esse, também tive, não atrapalhou o sono, assim, não dá efeito eufórico, não dá. Eu sou nesse ritmo mesmo. Entre intercalar as coisas. Falei a questão, já falei bem essa questão do que vira, né, ao longo do tempo. As pessoas questionarem ser culpa ou não ser culpa, aqui em punição entre o que virou transferência perpetuativa, quase sempre descabida, né? Praticamente já falei, num dado momento tinha colocado a paradoxo disso com relação àquilo, como uma crítica de comportamental, alguma coisa meio racial, não necessariamente, o que vira, né? Quando os estratos existenciais utilizam recursos subatômicos ou macroatômicos, né? Truncados ou literalmente pulsados, né? Antes do pisco, de condições inacreditáveis, que de fato, né, já teriam explodido tudo, né? Ainda que exploda isso e aquilo, o que é efeito, para onde é percebido uma explosão, ou quantos lugares é percebido, o que vira recoisificação, quando, né, as questões
As questões, né, efeituais mostram extratos, o que é o bruto, o que é o polido, que são as castificações que levaram ao longo do tempo entre, né, que é o trabalho, eu perceber o tempo você fazer convidativo, o tempo estacionário, né, o que é o tempo estacionário, que de fato, né, causa e efeito de sólido, líquido e gasoso, aqui em estações, olhando condições de fora, sobre, né, presentismo, ou, né, verbo gerundificação, assim eu coloco, ato fatificação não pejorativizado, a quem justifique atribuir morte interatemporal ressimetrível ou assimétrica, quem justifique, né, de fato algumas grandezas, porque questionar também ou não aceitar grandezas protecionistas, quando vira, né, em que momento não acidentar, a margem de perceber, não é o lixo aqui, mas é o lixo lá, não é, né, o que vira a quem se doar, ou dizer o que é a simbiose, a balança de comércio favorável, né, o balanço nitrogenado, né, né, glicogenização, AMP, ADES-AMP, né, fosforilação, qualquer coisa assim, né, que é a lipotropia, quem atribuir causa e efeito, ou seja, o esforço, né, a língua felina, quem justifica entre destempos, não necessariamente transcendentais observáveis, fica automatizado, bater o olho e não aceitar, mas não aceitar o que são, né, atritos, desatritos continuados, quando de fato, né, o que é a negligência do racismo literalmente percebido, né, que é um corpo degenerado ou envelhecido, o que virou achar que já que velho, que morra logo, não necessariamente, a quem atribua o que é cuidar do novo, descaber a expectativa de vida, a ração do novo, a desração do novo, o instinto compensatório menor com mais instinto, né? O que é o heterossexual, o homossexual apontado, né? O que é racismo? Não racismo, olhando bichos, em que momento sobram-se bichos, a quem atribuir lixoteca criacionista não necessariamente, sobre o que vira o humano desumano, inclusive, a quem comparar relações heterotróficas de costume, mau costume, né? Quando entre propriedades fundamentais e dizer aquele é sexuado, aquele não trepa, o alien, não sei o quê, né? Questões tais quando colocadas as minuciosidades, em que momento a negligência, né? Falcatruosa entre pagar com a bunda ou com a cabeça, ou entendem o custo da cabeça ou a cobrança sempre do maior, ou a quem atribui a percepção lógica do não acidentar se não quer ser acidentado, né? Quando isso vira quem dizer que sobre fundamentalismo matar, é preciso matar para comprovar a fé ou o que fizeram, não matar. Quando olha assim foi criado, olha os bichos na selva, olha como foi projetado o planeta, imagine então como foi feito o humano, qual o momento do arranco, não arranco, dar o tapa na bunda, tirar o tapa na bunda do neném, vai resolver o problema da bunda, tirar os dois chupando no peito, a jogada de grupos entre a quem atribui necessidade alimentar e sexualismo de sexualidade comparada, a quem justifique como se encontram homens e mulheres, barriga grande, modelo padrão, né, entre peitos diferenciados entre alguns, ou quando se vir apontar causa e efeito de zonas erógenas, né? Em dizer que tem os dois hormônios, quem tem mais, ou o que vira aparentemente assim um assado, e dizer que entre genofenotipologização, entre estereotipologização corrente, a quem justifique variável voluntariamente percebida, causa e efeito de inteligência, independente da beleza, da volumetria que se arrasta, o corpo já é um estado volumétrico caro que impõe clara evidenciação tal, nem em que momento olhar, bater o olho, já que não tem, ou tendo não dá valor quando não tem, o que vira esse jogo? De fato que autorraciamos, e quando apontar e perceber que o destrabalho, ou a idade representa destrabalho, o golpe perante o novo, ainda que novos, lindos, velhos, lindos, né, idosos ou, né, ou sapientados,
a quem justifique não apresentar atribuição pejorativizada ou dizer velho por destempo, né? Então, quando essas questões atribuem perceber o que é não apontar alguns e ser apontados descabidamente, o que virou todo o panorama de infidelidade, se faz é problema, se não faz é problema, quem atribuir, né, fidelidade e suportar o mesmo relacionamento e ainda um quadro clínico dentro de uma casa e relacionamentos compensatórios, quando alguns buscam todo descabimento para serem fardos, né, de pais sobre filhos, na maioria das vezes pais tendo filhos, mas que não querem ser pais, ou a todo um joguete de coisa que, né, na maioria das vezes sabem a responsabilidade do corpo e do que impõe relação sexual e risco disso, mas o que virou, né, quem foge da barriga volta à barriga, vira descabimento em outros tempos, né? Não necessariamente é o prazer da bunda, mas o que vira apontar, nem desapontar, é o mais apertado, não necessariamente. É o mais fedegoso, né? Não quer limpar a merda. Total, tem um joguete de repetição que nem toleram as cagadas que fazem, continuam procurando muitas cagadas compensatórias e para dizer que isso sai mais caro e o boleto fecha. Entre as putarias totais é muito nojento, muita coisa. Seria interessante, né, as pessoas entenderem a verdade do corpo dos dois na saúde e doença. Isso implica uma vida e tem a rua e a casa como um fator de muitas probabilidades para dizer até que ponto você tem que ter relações menores, menos deslocamento, que o quintal favorece, não favorece, não acidentável. Quem vira quem morre primeiro, quem deseja o bem do outro entre as relações atritais, ou que vira conveniência entre largo, profundo, né, comprido, qualquer coisa tal, né, mas questões tais quando tem que se defender de questões e dizer que não se submeter a prazer descabido, dizer que existe um prazer, quando você tenta, né, o que é um platô temporal, que você tem que receituar você mesmo para entender o outro, não deixar de ser você, mas em que momento fica olhando o outro achando que já é você, que já implantou o outro. Situações que se tornaram muito tenebrosas para não terem mais filhos aleatoriamente, descabidamente. E quando é que pensaram, de fato perpetuaram a coisa e dizer que o valor moral se fez inconsciente entre Maria e Deus, é dizer, eu vou fecundar, você quer? Aí depois vai ser um efeito que você também não sabe, ou não necessariamente, mas o que virou viver essa questão entre a radicalização de Maria, ou quando não é uma radicalização, e dizer que virou um estado transcendental longe, fino, né, fraco, né, atemporal, inédito, né, que num dado momento eu não esperava, mas sou virgem, a gente tem um corpo corrente o tempo todo, mas o que explicar aqui, quando um convite acontece, né, dizer quem são homens e mulheres e de fato dizer que sobre um fator não experiente ou sobre um campo de probabilidades enormes, consideradas modernizadas, com bombas nucleares, com muita coisa além do que, entre toda a gravidade do que já era uma crucificação, a maldade, né? Sem que momento não existia Deus ou não virou Deus, o que fizeram com tamanha maldade, entre o tempo anti-Deus ou a quem virou prazer e não prazer, sobre todo o histórico, inclusive, de Maria, José, todo tratado entre Jesus e dizer, num dado momento eu tenho meu filho, se eu falar que meu filho é o filho de Deus, eu também encho o bolso disso, assim fica, né? Ah, não fudeu, todo mundo não fudeu assim, como é que vocês fuderam? Ou caso bem fudessem, né? Para justificar a radicalidade de dizer que sobre um fator experimental, inicial, ou preservar da virgindade, ou entendida uma questão num tempo, né? O que é entendido, né? Questão num tempo, dizer que foi mais fácil para Maria. Aonde está o extrato de Maria, ainda que seja radicalização tal, sobre controlar de longe, de perto, e você entender de fato estados indiretos ou aleatórios, ou além, que você pode escolher de pais e filhos convencionais, mal convencionados, sobre subsistenciar alturas, profundidades, lateralidades literalmente inéditas, e dizer que o radical é implantado, e sobre esse estado de fusão, a quem justifica a fissão momentânea, que é aparentemente ser padronizado, mais lento, menos burro, menos fudião, ou ter a grandeza de que implicam singularidades que mesmo vão além da massa entulhada, de dizer que tem que enxugar a folha como um todo e tantos morrerem, porque um faz a diferença, ou faz a potencialidade capital a quem atribuir mais entre menos e apontados neutros intersticiais ou qualquer coisa assim.
Mas num dado momento eu vim no estado de consciência de independência de trabalho, entender a prestação de conta independente de aluguel, relações literalmente colocadas como cientificíveis, o que foi catalogar pedaço, condições sobre periodizáveis elementares literalmente se tornaram complexos e se tornaram muito capitalizados por grupos entre pedaços fracionados coisificados que implicam, né, até que ponto causa e efeito de buscam, que vem, por exemplo, né, aquele gosta, precisa de... é um pedófilo, é um cutucador de merda, finge que vê alguma profissão que ainda mais cutucar merda ou não, como um fator de cuidar, como eu venho olhando muitas gravidades, entre o tráfico que desembocou dentro da academia, o que já era sobre hábitos, né, sexualizados, e que na maioria das vezes o que é prioritariamente sempre tem que olhar, o que é o cuidado dos olhos independente de lentes, que momento é a lente, o olho comum tem que voltar, reversificar ou não, e todo o panorama do que vira, né? Num dado momento não tocar, boca fechada, o que é ouvido e visão, entre respiração a quem justifica causa e efeito da temperatura, né? Vai saudável até ser gordo, vai sempre com o cu sem a cabeça, não necessariamente, o que é dizer que casos de agenesia ou casos de desencefalóides ou qualquer coisa que coloquemos em justificar aborto que não sobrevive, né? O que são pessoas que, né, aparentemente filhos comuns, o que é o hábito da infidelidade, do swing, da coisa que se torna gravidade, a quem é assintomático, a quem é psicodélico, psiquético, entre produções extensivas e aparentemente não necessariamente, né? Que são aceitos se estiverem sobre um modelo padrão e de uma variante etiquetada entre o poder do comércio, que também traduz de onde viemos para onde somos, né? Porque eu nunca senti a necessidade de presentear, mas dizer, se não fosse presenteado, né? O que era a casa? Já era uma casa, entre tantas bonecas, ganhei, brinquei, provavelmente brinquei e gostei, pedi algumas, mas num dado momento é a casa. Ou tenta que se faça a casa. Eu nunca brinquei de boneca achando que eu tinha que fazer um filho, né? Eu era mais como um componente e tal, em que horas eu achava essa coisa de fazer um filho algo muito invasivo. Se não era para ser explicado e entender a organização das coisas, simplesmente é um estupro para você. Alguém tem um membro tal que vai te furar, né? O que é o beijo de língua? Beijo de língua é sem essa finalização ou uma preliminar que não entende em que momento, se ser sustentado, qual ambiente, qual coisa. Então, lidar com essas coisas todas é algo muito constrangedor. E que momento vira liberdade? Aproveite morando sozinho, não tem quem te cobre, não necessariamente. O que é repetir algumas relações ou olhar o corpo como uma condição do trabalho olhado, ainda que eu tive a oportunidade de brincar, de falar, esse é o mais novo, esse é o mais velho, entre essas questões ao longo do tempo eu olhei isso, não olhei, mas fui muito categórica, né, com todos os horários, todos os perfis, então ficou a mostrologizar algo bem sistêmico, que momento entender depurar uma amostra e ser uma amarra intertemporal, como os extratos castificatórios apresentados a quem desbravou até condição intergalaxidável, né? Tem estados frequenciais sistêmicos a quem atribui potência, né? O que vira apontar? Interdespressão, interdilatação, velocidade corrente, pós-aceleração a quem justifique coisificar estado original. O que vira frequencialidade? Você ser um ato intertocante, não necessariamente, mas interpresente visualizável, de fato, o que vira cadência minuciosa permitida entre condições multissensoriais, entre o ouvir e ver, inclusive, que vira um estado de competência, mas vai pela questão do catabolismo alimentado e não alimentado, não necessariamente, ou que vira justificar a interdesautotropia pela relação neuronal, osmótica, espontânea, todas as coisas que num dado momento entre ouvido e olho, nariz traz o que vira, né? E que trazem condições multi-instrumentais e, de fato, condições profissionais entre alturas, profundidades e se tornar especialista, averiguar a mudança, né? A variação elementar de tantas as coisas. Eu mesmo não respondo, eu nunca sei quando vai chover, eu não tive tempo, eu preciso ter tempo, né? Que momento o aviso vai chover, ou melhor, se vai morrer naquele dia, melhor não saber tanto assim, né? Eu não tenho essa facilitação, quase não olho para cima, para o céu, mas estou vendo sempre o espaço, aprendi a ver de várias maneiras. Não tenho essa questão de consertar e pegar, eu tive que ter
blindagem, de perder forças e automaticamente nem chegar perto fica um efeito preguiçosa e incapaz tecnicível. O que fizeram tecnicível? Energia e campos que hoje as respostas estão mais dadas, mas em que momento? Grau de dificuldade de exigir muito catabolismo e esforço para você pagar, se sentir sendo roubado e subornando gente, porque o tempo todo existe um golpe que otimiza e é estimulado a essas habilidades de trepar, subir, descer, lateralizar. Qualquer modo estão sempre prontos para meter a mão. No final tudo dá certo, não é uma habilidade minha, nunca foi de ninguém. Entre, assim, dentro da casa, de onde eu fui cuidada, e o panorama dos meus avós e a relação com as coisas. Nossa, nunca vi algo explodir. Minha avó com a birra do copo. Nunca vi algo. Ele caíram no quintal na chuva e falaram. Quando pararam de fazer as escadinhas, começou a chuva coisar, contaram isso. Nunca vi doença típica da minha bisavó, ainda que, né, quando caiu, quebrou, não sei o que lá, o fêmur ou qualquer coisa assim, também não vi a queda, nunca existiu esse negócio de desmaiar, passar mal com gripe atípica, nunca peguei nada disso. Minha avó se tornou, né, pressórica, sobrou mal de Alzheimer no final, nossa Deus. Entre diabética e o caralho a quatro, assim, né, a gente coloca. Par de bota que arrumou na praia contaminada, que um monte de pinta no tornozelo, tinha aquela coisa do joanetes, né? Tinha vasos que doíam, né? Quando atingia cansaço, mas nunca reclamou de rotina alguma. Nem meu avô, rotina de trabalho, isso e aquilo, era muito bem administrado. Via doença, alguns momentos não via coisa de forma direta, não, estive o tempo todo com aquilo, mas, né? Que momento o acidente vascular cerebral foi apontado, foi visto imediatamente, eu não vi. E a morte da minha bisavó, acompanhei defuntos, ainda que minha avó ia muito enterro, a gente via passar na rua, avisar e tal. Meu pai me levar para ver um acidente, eu queria me levar por cima para ver uma pessoa morta, meio descabido, não que não tem que ver. A mãe se jogava como se o chão, né? Sempre teve um fator de ser a doentinha, uma coisa que irritava bastante, a cênica de muita coisa, entre bravuras e otimizar a passividade de algumas coisas, as relações de separação deles. Eu nunca vi o pai doente ainda, todo show de doença dele, né? Bizarro, tenebroso, coisa que Deus me livre, né? Ao longo do tempo, mas doenças específicas como o meu avô teve, né? Tomou o que foi acidente vascular cerebral, colocando tal quantidade urinário, qual o tempo que ele ficou doente, que atribuir como foi a doença de trabalho na época, as coisas, é lógico que eram coisas que não sobrecarregavam, eu era muito pequena, mas dizer que eles... Acidente de carro, ainda que teve que tirar o carro dele curvando, jogando em cima dos outros. Descabimento dirigindo, atravessando rua, quase sendo atropelado. Na praia, é fundo de repente. Depois na roça, dentro de casa. Explodir, queimar, não sei o quê. Não. Fogão, botija, papapá, ferro. Nada. A margem de segurança deles era muito alta. Muito andar devagar, não tem que estar correndo os outros. Para dirigir também ele era absurdamente prudente. Muito. Margem de segurança mesmo, naturalizada, como pessoas literalmente raciadas, não tinha. Me retrata ainda que meu avô não tinha esse negócio de apontar os outros por pobreza, riqueza. Eles não tinham hábitos nenhum de ambição cumulativista além das capacidades, não tinha. Me deram margem para poder, né, e eu adquiri condição sistêmica, agora eu tenho que comprar. Isso aqui tem que ser de uma vez só, eu tenho que fechar uma coisa, eu já entendi esse contexto, né, o mais grave veio, entre aspas, não enxergando um contexto, já toda roubada e com tudo que tinha direito que o corpo pendurava. Casa é sempre uma casa, um aluguel, o carro definitivamente não dirigia, de entrar e sair em qualquer lugar, o que eu via valor de ir e vir, ver alguma coisa na televisão, lá onde, pode ter aqui, não tem aqui, lá e voltar e fazer. Né? O que era brilhoso, não tinha que ser ouro,
Ah, comprou um negócio de ouro, tá, e daí não tive isso, né? E o que virou algumas marcas, alguns produtos, entre todo o movimento da coisa, né? Mas percebeu que eu também sei desfazer das coisas, eu não tenho apego ou gostei, num dado momento tinha flexibilização de um escambo, né? Acho que tudo era otimizado e levava algum prazer. Até quando a coisa eu percebia que trocar ou entender o valor dos outros, entre algumas perdas da minha avó, eu não sei se ela faria tanto, mas ela fazia o que era determinado para fazer, fazia, que botava dinheiro fora, o que o meu avô, né, era o trabalho dela em casa e era o subsídio da coisa, de dar o momento, tinha esse negócio, vai fazer a festa, vai comer, até não queira mais achar que alguém vai trazer alguma coisa para dentro de casa, cobrar um aluguel de alguém. Nunca. Nunca, não havia reclamação alguma. Desistia quando a coisa começou a apertar num dado momento, entre os gastos dele, mesmo assim não deixou de fazer. O aniversário dela, as coisas dela, todo mundo comendo com fartura. Quando a doença apertou, ela não poder comer, né? Gostava de tomar o café, passando o dedinho na manteiga toda a vida. Tudo feito com muito tempero, pimenta do reino, muita óleo, comida temperada, comida com gosto, né? Ao longo do tempo, que atribuía à comida, uma prática, um tempo ela fez atividade em grupo, né, com a dona, a mulher lá né, da educação física, fazia aquelas coisas, mas o que era ao longo do tempo realmente só a caminhada, ir na igreja a pé, o meu avô levava isso e aquilo, mas ainda assim, né, o que vira preventiva total, né, e relações que a gente tem que lidar com desconhecido, ou mesmo o que é nascer e aprender a enterrar, ser enterrado seria uma lógica tal, uma lógica transcendental, que ela tem que ser buscada ou entender. E quando um relacionamento não perdura, o que é que Deus quer dizer? Quando um filho não vem, quando um filho vem não é aceito, olha para o lado, não olha para o lado, que trouxe todo um contexto sobre marianizado, virginado, sobre virginado, que trouxe quem foram homens e mulheres perante as relações corporais. Então eu tive suporte de olhar tudo com muita naturalização, poder usar, espoletar, falar besteira, querendo um dia usar alguma coisa, mas meu padrão de repetição em cima de algumas coisas é aprender a baixar o barraco como ninguém, sem problema algum. Quanto eu achar a palavra eu falo, xingamento, você faz, devolva. Mas, né, algo, e para quem não escrevia, eles escreviam muito pouco, estudaram muito pouco, algo muito, e eu era o mais pobre da família, né? Enquanto as coisas tinham função, poder de consertar, de otimizar, de fazer, minha avó como costureira, minha bisavó ia fazer tricô, entre eles, né? A prática deles tinham essas coisas entre a outra bisavó, gente dentro de casa que sabia fazer essas coisas, mas a questão da comida e muitas coisas enquanto no tempo da roça, e quando eles se reuniam entre, né, fazer um macarrão, máquina de macarrão, moer café, ou fazer algumas coisas literalmente que já trazia a efeitualidade da roça, botar um galinheiro no quintal, ter cachorro, ter algumas coisas tais, frutas, aquelas coisas todas, o dia de mexer com planta, capinar um pouco daquilo, então tudo tinha, né? Ainda que podia plantar, eu acho assim, não sei nem o que é plantar, não sei o que inventam tanta coisa, o que é, qual trem que pendura, que não pendura, mas num dado momento, nem questionar isso, mas, né, a terra tinha um monte de coisa, tinha bichinho, tinha isso, aquilo, meu pé era muito fino, eu não gostava de inseto também e tal, mas o que é você pegar um negócio, cortar, enfiar ali, achar que vai crescer, é uma coisa meio que de outro mundo pra mim, né? Não sei, é estúpido, é até incongruente, é só jogar uma semente e achar, não é assim. E com certeza todas as coisas muito embutidas em mim, muitos inéditos, muitas minuciosidades que impliquem eu lidar com como é que vocês fazem e vamos avançando na medida do possível, não necessariamente quando isso implica em extinção para quem, em recivilização para quem, dizer que uma pauta eternizadora se consagra com uma maciça literalmente inédita. Aliançamento é algo muito relativo, infinitivo a quem bem se propague, exatidão e exemplaridade em tempo de pré-trato, que já é uma referencialidade bibliográfica, assim se permitiu categorizar com efeito literalmente naturalizável, não observável, quando se permitiu proteorizar questões tais, né?
praxeologia, dicotomizar teoria e prática, ou cumulativismos, né? Frequencialidade relativa, sobre a quem atribuir forma singular, que mesmo caracteriza um pacote de um arroz, aquele grão, a quem justifica o arroz preto, não comi, ou outros arrozes, coisa que virou transgênico, virou aditivados, virou, né? Pesquisa que vem não sei o que, camuflado disso e aquilo, mas o que lá, o que é aqui, o que é o protocolo, tem muita coisa, quem justificar o que, mas o corpo humano está o tempo todo dizendo, dando margem para muita coisa, mas num dado momento existe uma realidade mesmo que ela parece que é fora de você. Ou que são interstícios tais e relatividades de trânsito que num dado momento revelatório a coisa é muito absurdamente inacreditável, né? Se a questão ainda fosse, né, a quem atribuir louco e não louco, só um espectro interno, memória fotográfica a quem acredite, a quem subsistencia entre sonhos, se autocatalogar, justificar suas pulsões, suas necessidades corporais como algo naturalizado, tá assim porque é o ciclo menstrual ou é a fase isso e aquilo. Não, as coisas são muito maiores e quando isso implica em condições reativas aparentemente inacreditáveis, dos quais eu passei, entre, né, adequado a uma condição protocolar, né? Eu mesmo angularizava, ainda que não falava qual ângulo, não sei, é um ângulo, o que é o ângulo de fato, né? Entre o seu modelo padrão, você falar, eu leg 80, não sei, talvez, né? E dizer, num platô de carga máxima, tá o tempo todo avaliando a carga máxima, o ajuste não, ou já foi pré-determinado, ou o tempo já pré-determina e prensa, prensa uma coisa, para dizer ainda que num dado momento você tem que saber subsistenciar, mas o que é o cálculo, entender carga máxima como resistência correntista, o que é a definição e volume, atribuir definição e desdefinição momentânea a quem justifica a massa morta não morta, massa ativa não ativa, quando condições entre só gordura e não necessariamente, protocolo aeróbio, anaeróbio, que vira interpretação aparentemente compreendida quando vê todo mundo dançando, todo mundo isso aquilo, entre isotônico, a quem atribuía não necessariamente isotônico, nem esperava aquele isotônico, nem esperava que aquele Gatorade ia me dar aquele reflexo, né? O que foi colabar foi uma novidade, eu nunca vivi pegar um Gatorade e tomar assim, aquele 2 dias de muito calor, muita coisa, virei, eu não sei o que, né? Entre avaliar as condições que chegam e passar por um efeito, né? Colabor. Nem um remédio, eu não sei qual que é esse remédio, naqueles momentos eu tomava um Energil, às vezes o Gatorade, que era, né, passar por aquele efeito, ou o que são novos efeitos, e avaliar colabamento. Né, hoje eu estou já no protocolo de novo, né, senti bem, missão cumprida, acho que vou cagar. Tem que fechar ali para cagar. A câmera deve estar o outro lá olhando. Ai, queijo querendo voltar, tem que mandar esse aqui pra dentro, que aí você estica um pouco também. Tem que tomar o tênis numa ripa só. Mas você estica também e você fica, né? Então o que são condições tipo, né? Elementar, densidade, átomo, né? Ou matéria, substância. Quem justifique eucaristia substanciável, transubstanciável, né? Linearidade conversora. Não sei quantos quilômetros, não sei. Não sei. Quantos ml, volume, eu não olho de uma mesma forma. Eu tive dificuldades tenebrosas com relação a isso aí, né? O que é você entender o ar, mas se torna mais leigo, no final você tem que falar frente e trás. Anterior, posterior, alguns criam um jargão, posterior de coxa, anterior de coxa. A quem fala quadríceps e teoria guerra da bunda. A quem fala glúteo, panturrilhas, costais, peitorais, ou como eu coloquei várias questões aí, braços, a quem tronco e braço, uma coisa, tá malhando braço, tá malhando peito, né? A quem sinta, né, paradoxo de pessoas, a quem apontar abdômen, como contexto, abdômen. Então, num dado momento, se acidentar, tem que chamar fulano. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, mas tem que suportar, estimular tudo isso e vender tudo isso, né? Quem é o físico? Quem é o químico? Quem é o professor de educação? Quem é o professor? Quem é o ministério? Quem é o governo? Né? Não sobrou falar religião e ateu, não foi impulsionado a esse ponto. Eu acho que nunca nem souberam o que é isso. É monoteísta, então, aí num dado momento a referencialidade
E o tanto que eu tive que falar que eu, já entendendo como são desumanos e não mais acreditar quando você atingir estratos mais altos, chega um dado momento que, caralho, né? Não dá mesmo pra tolerar mais. Fala, é pra despedir mesmo, em que momento isso vira a quem atribuir, né? Deus macho, Deus swing, Deus fio terra, Deus do cu do homem. Mulher continua passiva, a quem justifica a independência que é garantida, mas que depois, num dado momento, tudo isso ainda fascinar até mais aonde? Não, o que é uma faxina, o que é uma constante, uma variável. Multicorrentista, quem atribui massa de pobres, descabidos, não necessariamente, mas de fato que é responsabilidade individual, né? Entre entender causa e efeito do não acidentável, quando tocar e quando vir degenitalizar, não perpetuar, subperpetuar, sobreperpetuar e o que de fato, grandeza inédita sobre revelação. Tem a inteligência total para a coisa, até para, né, desmanchar tempos e recivilizar, ainda que eles buscam, né, por fartura de ordem, buscam desordem às conveniências e atribuir caos, né? Diabo, que ainda que, né, alguns apontam entre interstícios ou distâncias, saem incomodados, te interconvidam, mas, né, o que é a soberania do Deus num platô elementar de fato maciço? Que momento aquilo vai diluindo e vai subsistenciando a criação, a autocriação, literalmente. Alguém chegando.